e este é o podcast Tal Investimento. Beleza, então vamos fazer algumas distinções aqui, porque você estava falando de... Quando a Fabi começou a falar, ela disse, você se torna um sócio de um empreendimento, né? Então, quando ela falou empreendimento, na minha cabeça ressoou mais o lado imobiliário da história, uma fazenda, um trator, alguma coisa física concreta ali. E o Fiagro, e a gente também estamos falando de CRAs, né? Que é um instrumento ligado aí mais à parte de produção mesmo, de você levar para o tomador de crédito, você levar dinheiro para ele, comprar semente para plantar e aí por diante. Me explica um pouquinho como é que funciona essa relação da parte produtiva com a parte imobiliária. Talvez fazer uma coisa que a Fabi comentou, como que o Fiagro conversa com o CRA e, por sua vez, conversa com uma CPR, por sua vez. Essa cadeia, isso é para entender da pessoa física que está pondo a grana aqui, como é até esse dinheiro chegar lá no fazendeiro, no produtor. Como é que funciona essa cadeia? Não sei se eu me expliquei bem. Não, tá perfeito. Vou começar aqui, e aí, Felipe, você me complementa, mas o que a gente tem, né? A CPR é o instrumento principal, vamos dizer assim, de financiamento no agronegócio, né? A CPR é o título que o produtor emite para ele fazer uma troca, por exemplo, com uma indústria de insumo, né? Então, no momento que ele vai plantar, ele precisa de adubo, né? Precisa de fertilizante, e aí ele usa esse instrumento que é a CPR para se financiar, né? E aí, ao final, ele vai pagar por esse adubo ou por esse fertilizante que ele comprou. O que é esse final, né? Na época da colheita, ele vai pagar essa CPR, ele pode pagar em dinheiro, né? Que a gente chama de CPR financeiro, ou ele pode pagar, inclusive, com a produção, que é a CPR física, né? A indústria de insumos, por sua vez, também, né, ou uma trading, também precisa se financiar. E ela vai usar um outro instrumento que é o CRA. Né? O CRA, normalmente, é emitido por uma empresa do agronegócio, que pode ser, aqui no nosso exemplo, uma indústria química. E aí, qual que é o lastro do CRA? São essas CPRs, são os recebíveis que ela tem do agronegócio, que são esse conjunto de CPRs. O Fiagro, ele pode ser, sim, né, um Fiagro de terras, né? Mas ele também pode ser um Fiagro que tem ali recebíveis do agronegócio. Então, pode ser um Fiagro de papel que vai ter um CRA. E aí, quando o investidor, pessoa física, compra uma cota desse Fiagro, ele está ajudando a financiar toda essa cadeia. Esse dinheiro está chegando no produtor. Então, isso que é importante. O Fiagro foi talvez um dos instrumentos, porque o CRA já fazia isso, mas um instrumento mais acessível, que realmente nós, como pessoas físicas, vamos poder realmente ajudar a financiar o agronegócio. Tá, então o CRA, você empacota ele se transforma em Fiagro, que aí o investidor, pessoa física, vai lá e compra. Então, você tem um CPR, ou seja, você tem, no momento em que o fornecedor de insumo fornece o adubo para o produtor, esse cara aqui, ele tem um contas a receber. Isso. Aí você empacota isso vira um CRA, que aí é uma forma dele securitizar esse recebível dele e passar esse CRA adiante. Quem que comprava esse CRA antes? Quem que era o investidor do CRA? Era uma pessoa física também? O CRA também podia ser uma pessoa física, né? A gente tem várias ofertas de CRA no mercado. E aí, por que eu vou comprar um CRA ou um Fiagro? Depende do perfil do investidor, da necessidade dele, né? Normalmente, o CRA, ele é um instrumento que tem um prazo um pouquinho mais longo, né? Porque ele é uma emissão com um vencimento, talvez 5 anos, 6 anos. Então, ele é focado para o investidor que tem um pouquinho mais de tempo, né, para investir e vai carregar essa posição durante um tempo maior. Tá. Mas os dois são direcionados para as pessoas físicas. As pessoas físicas podem adquirir tanto o CRA quanto o Fiagro. Agora, o que depende é a necessade de cada investidor. O investidor vai ter que olhar... secundário que ele falou, aí você transaciona mais. Você transaciona, tá. Né? Acho que é isso. Acho que os Fiagros são o novo comprador de CRAs. Porque antes você tinha as ofertas de CRAs voltadas normalmente para a pessoa física, pela isenção de imposto de renda também em cima dos CRAs para pessoas físicas, só que eram emissões muito específicas, de grandes tomadores, normalmente tomadores AAA.
Então, esse recurso dos CRAs não chegava na ponta final ali, nos produtores médios, nas indústrias médias ali, ficava restrito muito a grandes tomadores que tinham ali no CRA somente uma opção adicional entre emitir um bonde lá fora, tomar recursos com os bancos, ou emitir um CRA se for mais barato. O que a gente tem agora é os FIAGROS, você tem um gestor profissional, então é um gestor que está comprando ali, pode ser imóveis, só fazendo um paralelo aqui com o IFIX, com o índice de fundos imobiliários. Hoje, aproximadamente 40% dos fundos imobiliários são de recebíveis, que investem em CRIs. E os outros 60% em imóveis. E aí, imóveis de todos os tipos, imóveis corporativos, logística, shoppings, dentre outros. Os FIAGROS, eles nasceram num momento muito propício para você emitir em crédito, né? Nosso momento macroeconômico, com juros nesses níveis. E até o investimento direto em imóveis de terra já eram permitidos antes via fundos imobiliários. Você, inclusive, tem nas categorias de fundos imobiliários, você tem fundos imobiliários voltados para aquisição de terras produtivas, para aquisição de imóveis logísticos no agronegócio. Então, você já conseguia fazer fundos imobiliários para o agronegócio. Uhum. A grande novidade que os FIAGROS trouxeram foi você poder investir em CRAs. Por isso que hoje, dos 42 FIAGROS já existentes, apenas um é voltado para aquisição de terras. Os outros 41 são voltados para operações de crédito, sendo que a maioria deles voltadas diretamente para CRAs. Então, investir em imóveis diretos, os FIAGROS podem, mas não foi uma revolução que a criação dos FIAGROS trouxeram, porque já era possível via fundos imobiliários e é um setor que tende a crescer ao longo do tempo, principalmente se o momento macroeconômico ajudar. A gente espera que em breve tenhamos um ciclo de redução de taxa de juros e aí sim a gente pode ter um crescimento desse setor. Hoje, praticamente todos os FIAGROS que já foram criados estão voltados para crédito, principalmente CRAs. Tá. E este é o podcast Tal Investimento.